E o Santos já veio, bola lançada para Coutinho, vai penetrar pela direita, bateu, é gol! Gol do Santos! Coutinho, camisa 9! Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.000 inscritos. Hoje, mais um Histórias do Peixão, extremamente especial, né? Iremos falar do nosso camisa 9, né? Nosso eterno Coutinho, né? O 38º episódio, Histórias do Peixão. Então, galera, divulga pros amigos, familiar, né? Para todos os torcedores do Santos aí, rumo aos 3.000 inscritos. Hoje iremos falar de Antônio Wilson Honório, né? O Coutinho, nascido no dia 11 de junho de 1943, em Piracicaba, né? Ele que é um dos jogadores mais jovens, né, a jogar com a camisa do Santos, né? Ele estreia exatamente como titular no Santos aos 14 anos, 11 meses e 7 dias, né? Foi contra o Sírio-Libanês de Goiás, né? O Coutinho ali que é descoberto em uma preliminar, né, do Palmeirinha de Piracicaba, né, que ele joga ali. Antes do confronto Santos e 15 de Piracicaba, o Lula, o Zito se encanta vendo ele jogar. E olha que ele, acreditem se quiser, ele não jogou como centroavante nesse dia, jogou como zagueiro, né, quarto zagueiro. E imediatamente o Lula, o Zito, o próprio Pelé ali, pede para que ele, né, venha jogar no Santos, faça um teste no Santos. E ele fala que não vai porque ele tinha certeza que se pedisse o pai dele não deixaria de jeito nenhum. Então ele acaba recusando o Santos, né? Só que meses depois, né, o cara vem dali jogar Pagão, Pepe, Pelé, Zito, o Santos em ascensão, né? Ainda não tinha conquistado a Libertadores, Brasileiro, Mundial ainda, mas o Paulistão já era um título na época de muita importância, né? Então o Santos já estava naquele início de começar a ganhar uma série de campeonatos estaduais. Então, pô, todo mundo queria jogar no Santos ali, né? E o Coutinho, meses depois, ele corajosamente toma a ideia de ir lá para Santos. Sozinho, simplesmente ele vai para Santos. Aí um ou outro ali que, né, que ele chega lá e fala: eu sou o Coutinho, que vocês me avaliaram lá, queria me lá de Piracicaba, vocês queriam que eu fizesse um teste aqui. Aí alguns lá recordou, falou: vem cá, menino, faz um teste aqui, né? E o Lula, né, fica encantado ali. Ele passa a ser titular, né? Ele faz os testes, tudo passa. E ele começa a ser titular, né, com 15 anos. Né, e com os 16 ele já faz história no Santos, né, com 2 gols ali naquela vitória por 3-0 diante do Vasco. Né, ele já consegue um título com 16 anos no Santos, que é o Rio-São Paulo de 1959. Né. Coutinho esse que é o 3º maior artilheiro até hoje da história do Santos, né, pelo menos até aqui que está sendo gravado, e vai demorar muito para passar ele, viu? Ele tem 368 gols com a camisa do Santos em 450 jogos, né? O Coutinho, o 3º maior artilheiro do Santos, ele tem mais gols que muitos times que tem o maior artilheiro, né? Para você ver o tanto de gols que o Coutinho tem, né? Ele joga no Santos de 1958 a 1967. Depois ele acaba indo pro Vitória, pro Saad de São Caetano do Sul. Depois ele retorna ao Santos em 1970. Ele decide um jogo contra o Boca Juniors ali, naquele torneio hexagonal do Chile. Esses torneios, e ele ainda chegou a ser cogitado para ir para a Copa de 70, né? Mas o treinador ali acabou não optando, que era o Zagallo, né? Então, assim, o Coutinho, até na seleção brasileira,
Ele estava no elenco de 62, porém ele se lesiona, né? E na seleção, apesar de tudo que o Coutinho fez na história do Santos, na seleção ele jogou pouco, né? Ele tem apenas 15 jogos e fez 6 gols com a seleção, né? E ele estreia na seleção com 16 anos, né? Então, assim, na carreira dele, a principal história mesmo é no Santos, né? Final de Libertadores, ele fazendo gol lá na Bombonera, na Libertadores de 63, né? Diante do Boca Juniors. É ali que ele faz história, né? E fez uma das maiores duplas de todos os tempos, praticamente, né? Ele e o Pelé, né? Tabelinha. O Coutinho era genial dentro da área, né? E olha que ele, por um bom tempo na carreira, teve acima do peso, né? E mesmo assim, genial, fora de série, o maior 9 da história do Santos. Na minha opinião, assim, indiscutível. Né? O cara, 368 gols em 450 jogos é absurdo. É a média dele, né? Como eu falo aqui no canal, quando eu conto as histórias, eu não conto esses títulos hexagonal, Tereza Herrera. Eu conto o quê? Estadual, brasileiro, Rio São Paulo, Libertadores, Mundial, né? Recopa, Comembol, eu conto esses títulos, né? Então, o Coutinho deu 19 títulos pro Santos, oficiais, né? Tirando esses hexagonal aí. Ele tem 4 Rio São Paulo, em 59, 1963, 64 e 66. Ele ganhou 6 estaduais em 60, 61, 62, 64, 65 e 1967. Além de 2 Libertadores e 2 Mundiais, 1962 e 63. Ele sendo um dos protagonistas, tá? E 5 campeonatos brasileiros, 61, 62, 63, 64 e 1965, né? Fica aqui a nossa eterna gratidão, né, a tudo que o Coutinho fez, né? Igual eu falo, a gente homenageou os 11 titulares, além do técnico Lula, né? Agora fica a nossa eterna gratidão a todos eles, né? Se a gente já nasceu bicampeão da América, bicampeão do mundo, com 6 campeonatos brasileiros, né? Devemos a eles aí, toda essa geração, né? Parou uma guerra. O Coutinho não estava, né, em 69 no time que parou uma guerra. Mas assim, ele é um jogador diferenciado. Você joga uma final contra o Boca na Bombonera, o cara faz o gol na final, não é para qualquer um, né? E ganha o Mundial, né, 2 vezes no Estádio da Luz lá, ele faz um dos gols, né? E um dos que de extrema importância, né? Na Libertadores de 63, ele é fundamental no título ali. Então é um dos maiores jogadores da história do Santos. E a gente faz essa homenagem com muito carinho aí ao Coutinho. Muito obrigado a tudo que fez pelo Santos, né? E tá aí o 38º Histórias do Peixão. E agora encerrando, né? Os 11 ali do time dos sonhos, né? E além do técnico Lula, né? Pelé, a gente fez um especial, né? 7 dias seguidos contando a história do Pelé, né? Então, tá feita a homenagem, né, aos 11 titulares ali do time dos sonhos de 1960. A você que assistiu, meu muito obrigado e até o próximo Histórias do Peixão. Fique com Deus. É o Santos, não tem jeito. Obrigado eterno ao nosso Coutinho. E o Santos já veio para a lançada para Coutinho, vai penetrar pela direita, bateu, é gol! Gol do Santos! Coutinho, camisa 9!